ETFs. O que são os ETFs? Oi, pessoal, aqui é a Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide, seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de ETF. Como prometido, né? Eu já falei de ETFs em vários outros vídeos, mas nunca expliquei o que são os ETFs. Então vamos começar? O ETF, a sigla, né? ETF significa Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo de investimentos, tá? Que é negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação. Então ele é um fundo, mas é negociado na bolsa como se fosse uma ação. E o ETF, ele busca replicar um índice específico do mercado ou então um setor específico da economia, como por exemplo o setor de tecnologia, ou de energia, ou de consumo básico. E algum dos índices que ele procura replicar seriam, por exemplo, o S&P 500, o índice Nasdaq, ou então o Russell 1000. Tem vários índices que podem ser usados. Nós vamos dar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. O ETF ele é composto de vários ativos, que podem ser ações, títulos do governo, commodities. A coisa que fica interessante é aqui. Então, quando você compra um ETF, você está comprando aquele pacote cheio de ativos diferentes. E isso é interessante por quê? Porque ele já traz uma diversificação instantânea para o seu portfólio. Pelo menos uma diversificação em alguma coisa. Pode, se você está só num setor, claro que você não vai ter diversificação, por exemplo, tá? Se você está comprando um ETF de tecnologia, você não vai ter diversificação em termos de setor de tecnologia. Mas ali dentro do setor de tecnologia, você vai ter, por exemplo, se for um ETF de ações de várias empresas de tecnologia, entendeu? Mais ou menos? Vamos continuar. Eu vou dar um exemplo aqui do ETF, um dos mais conhecidos aqui nos Estados Unidos, que é o ETF. Os ETFs, tem mais de um, tá, pessoal? Os ETFs que seguem o índice S&P 500. Então, o que é o índice S&P 500? O índice S&P 500 monitora as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, esse índice ele vai olhar quais são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí ele vai colocar lá dentro daquele índice as 500 e jogar no mercado. Então, os ETFs, eles vão fazer o quê? Eles vão seguir esse índice S&P 500. Existem vários ETFs que seguem o índice S&P 500. Eu vou dar o exemplo aqui do VOO, tá? O nome do ETF, os ETFs, eles são listados na bolsa com siglas, igual que as ações, tá? Então, esse ETF VOO, ele é listado na Bolsa de Valores com esse símbolo VOO, ele segue o índice S&P 500. Ou seja, quando você compra uma cota do VOO, você está comprando ações, ou um pedacinho das ações, né? Depende de quanto você compra, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, vamos ver quais são as empresas que estão no VOO, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que você também vai ser dono de pelo menos um pedacinho delas quando você comprar sua primeira cota desse ETF. Eu vou dar uma olhada aqui no meu computador, porque são muitas empresas, mas eu tenho certeza que a maioria delas você conhece. Vamos lá? Olha só. Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta, que é o Facebook, né, mais o Instagram, Alphabet, que é o Google, Tesla, ExxonMobil, que é de petróleo, tem mais Visa, olha só, Procter & Gamble, que é uma empresa grande, né, produtora de vários tipos de produtos que você encontra aí no supermercado. Na hora que você olhar atrás, você vai ver um montão de Procter & Gamble. Johnson & Johnson, que também é bem conhecida. Walmart, Netflix, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Walt Disney e por aí vai, pessoal. Então, quando você compra uma cota desse ETF, do VO, por exemplo, tá? Não tô falando para ninguém sair comprando o ETF não, tá, pessoal? Você já vai estar comprando ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, a primeira vantagem de se investir através de ETFs é a diversificação. A segunda vantagem de se investir através de ETFs é o baixo custo. Porque os ETFs seguem índices, eles não precisam de pessoas, né, seres humanos lá, para poder estar fazendo análise dos investimentos, etc. e tal. É um tipo de investimento, em geral, passivo. Existem ETFs de gerenciamento ativo? Sim, mas aqui a gente está focando mais nos ETFs de gerenciamento passivo, tá? Então, esse ETF que segue o índice, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar
comprar ou vender ações quando uma dessas empresas, né, que estão na lista das 500 maiores, deixar de estar entre as 500 maiores, e aí essa empresa sai do índice e entra uma nova empresa. Sempre vai ter as 500 maiores, né? Então, o que precisam fazer os gestores desse ETF? Comprar e vender as ações do fundo quando as empresas, né, vão mudando. Por causa disso, por ter uma gestão mais passiva, o ETF tem um custo muito baixo, ou seja, uma taxa de administração bem baixinha. Nesse ETF aqui que estamos dando de exemplo, o VOO, a taxa de administração desse ETF é 0,03%. Muito baixa, né? Aí no Brasil, as taxas de administração dos fundos é em geral 2% dos fundos de ações, mais um percentual da taxa de performance, né, que eles falam. Então, aqui é 0,03%, muito baixo. Então, segunda vantagem do ETF, um custo baixo nas taxas de administração. Outra vantagem, liquidez. Como os ETFs são negociados, né? Eles são fundos, mas são negociados como se fossem ações, você pode vender e comprar ETFs todos os dias. Porque eu sei que aí no Brasil tem vários fundos e aqui nos Estados Unidos tem também fundos, tá? Mas eu nem penso em comprar fundo aqui. Aí no Brasil tem vários fundos que, se você quiser vender a cota, você vai pedir o resgate hoje, mas só vai poder resgatar daqui 30, 60, 90, 180 dias. Com o ETF, isso é muito mais rápido. Se você quiser vender o seu ETF hoje, você vende e, em geral, de 1 a 2 dias o dinheiro já está na sua conta. Então, terceira vantagem de investir através de ETFs, liquidez. Quarta vantagem, transparência. Os ETFs divulgam suas posições, né, os ativos que estão dentro do ETF todos os dias. Então, se você quiser saber o que você está comprando, é muito fácil. É só entrar lá na página do ETF. Eu vou até dar uma dica aqui de um website que eu uso muito, que é o etf.com. Ele está em inglês, tá, pessoal? Então, tem que saber um pouquinho de inglês para poder usar esse website. Mas lá você vai conseguir ver, como eu estava lendo aqui para vocês, né, alguns minutos atrás, todas as posições daquele ETF. E ele também dá as porcentagens de cada posição que o ETF é formado. Então, essa foi a vantagem número 4 de trabalhar com ETFs, né? De investir através de ETFs. E a vantagem número 5, acessibilidade. É muito fácil comprar ETFs. Você não precisa de um assessor para te ajudar, você mesmo pode entrar no site da corretora e comprar. E lembrando, para quem ainda não assistiu o vídeo de como investir no exterior, volta aqui no canal, acha o vídeo que lá eu te falo, né, como você tem que fazer para começar a investir no exterior. Abrir sua conta na corretora, comprar seus dólares e comprar os ativos. Então, muito fácil de fazer a negociação dos ETFs, da mesma forma que você compra ações, você compra ETFs, tá? Só entrar lá, achar o código do ETF, no caso aqui a gente está dando o exemplo do VOO, achar o código VOO e fazer a sua compra. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, uma cota desse ETF do VO está custando, aqui ó, tô olhando no meu computador, tá, pessoal? Está custando $489,91. Nossa, Viviane, eu não tenho $489. Não tem problema, várias corretoras te deixam comprar uma fração do ETF, então você não precisa ter os $489 para ser sócio dessas 500 empresas. Você pode comprar com muito menos do que isso, tá bom? Então, essa é a vantagem número 5 de se investir através de ETFs. Acessibilidade super fácil de fazer os seus investimentos. Não precisa de assessor, você mesmo pode fazer. Aí vem a pergunta, né? E como que eu vou escolher o meu ETF? Entendi o que é ETF, é um fundo com vários ativos ali dentro e que é negociado na Bolsa de Valores diariamente, mas tá ótimo, tá? Você me deu o exemplo de um, que é o VOO, achei legal, 500 empresas dos Estados Unidos, parece ser um ETF muito interessante, mas e se eu quiser olhar outros? Como fazer para escolher um ETF? Bom, agora que já entendemos o que é um ETF, vamos então aprender como analisar um ETF para você poder fazer essa escolha, né? Por você mesmo, para que você aprenda a investir aqui nos Estados Unidos através dos ETFs. Primeira coisa, entender o índice, né, que o ETF está replicando, ou se ele não está replicando o índice, entender como aquele ETF foi formado. Se ele é um ETF, por exemplo, setor de tecnologia, qual foi o critério que foi usado para formar aquele ETF? Esse aprendizado, pessoal, ele vem com o tempo, tá? Então, eu vou dar aqui algumas dicas básicas e depois vocês vão se aprofundando. Então, entenda como foi formado aquele ETF, qual índice ele está seguindo ou como os ativos foram colocados ali dentro. No caso do VOO, ele foi criado seguindo o índice S&P 500, como eu já expliquei aqui. Número 2,
Olha a taxa de administração. Já expliquei aqui, né, que a taxa de administração dos ETFs são, em geral, mais baixas que dos fundos, né, que vocês conhecem no Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, mas sempre esteja atento para as taxas, tá? Por exemplo, existem dois ETFs de S&P 500. Existe o VOO e existe o IVV. E, no caso, o IVV tem uma taxa de administração atual maior do que o VO. Gente, me pegou aqui, ó, a taxa do IVV e do VO está a mesma, 0,03%. Mas tem um outro ETF, o número 3, que é o SPY ou SPY, que a taxa de administração dele está de 0,09%. E ele também segue o S&P 500. Então, no caso, se você tem o VO e o IVV a 0,03, o SPY a 0,09, melhor comprar o IVV e o VOO, já que os três ETFs estão fazendo praticamente a mesma coisa. Outro fator que você tem que olhar na hora de comprar o seu ETF é a performance do ETF, quanto ele tem, né, crescido, né, nos últimos anos, tá? Eu vou dar o exemplo de novo do VOO, vamos continuar com o VOO, deixa eu olhar aqui. Quanto que o VOO cresceu nos últimos 10 anos? Ele cresceu 12,98% ao ano. Ao ano. Então, é um ETF bom? Eu acho que é, né? 12,98% ao ano é um ETF muito bom. Lembrando aí, você pode comparar isso com o quê? Compare com outros ETFs, compare com os rendimentos que você tem em outras ações, renda fixa, etc. Mas um rendimento de 12,98% ao ano é um rendimento excelente. Então, terceira coisa para se olhar, o rendimento do ETF ao longo dos anos. E tente buscar, obviamente, ETFs que têm um histórico maior. Esse ETF do VOO tem um histórico bem grande, né? Eu estou falando aqui já de 10 anos. E nos últimos 5 anos, olha só, ele performou 14,83% ao ano. E só para vocês terem uma ideia, no último ano, 20,76%. Então, é um ETF que vem performando de forma consistente nos últimos 10 anos, com um rendimento de 12,98%. Número 4, volume de negociação. Esse é outro fator importante para se olhar na análise do ETF. Por quê? Porque se você comprar um ETF que tem um volume de negociação muito pequeno, é porque aquele ETF ainda pode estar no seu início, ou ele não está tendo tanto giro assim, então pode ser que a liquidez dele seja menor. O que é a liquidez, tá, pessoal? Liquidez é a capacidade de comprar e vender um ativo, tá? Então, se o ETF tem pouco volume de negociação, é porque não tem muitas pessoas negociando aquele ETF. De novo, vamos olhar aqui qual o volume de negociação do VOO. Olha, o volume de negociação dele está em 8.561.166 dólares. Então, bastante interessante, né? E um último fator para você olhar é a diversificação dos ativos, né? Esse que eu estou dando de exemplo, o VO tem 500 empresas, né, como ativos dentro do ETF. Mas pode ser que outros ETFs tenham uma diversificação muito menor. Então, fique atento para os ativos, né, que estão sendo usados para montar aquele ETF e se isso atende à sua estratégia de montagem de portfólio, ou seja, a sua estratégia de investimento. Falar uma linguagem fácil? A sua estratégia de investimentos. Então, pessoal, hoje é isso. Eu dei um básico aqui de ETFs, expliquei o que é um ETF, expliquei por que é interessante investir através de ETFs e dei algumas dicas de como analisar um ETF. Isso aqui deveria ser o suficiente para você montar sua carteira de investimentos e comprar todos os seus ETFs? Não. Continue estudando, isso aqui é um início. Use aquele site que eu te disse, o etf.com, para você aprender mais sobre esse produto que é muito eficiente aqui no mercado americano. O mercado americano tem mais de 4.000 empresas listadas na Bolsa de Valores, então para você olhar empresa por empresa vai ficar bem complicado. Olhando os ETFs, você economiza tempo, torna os seus investimentos mais diversificados e muito mais eficientes. Eu, pessoalmente, só invisto aqui nos Estados Unidos através de ETFs, tá? Porque eu acredito que é o melhor veículo de investimentos, né? Para gente que tem outros trabalhos, né? Que tem outras atividades durante o dia, que não estamos aí o tempo todo numa tela de computador olhando, né, preços de ações. Obviamente, tem algumas pessoas que conseguem um rendimento maior do que é apresentado pelos ETFs, né? Tem alguns profissionais aqui nos Estados Unidos, Peter Lynch, Warren Buffett, que conseguem rendimentos muito maiores que os ETFs, mas para quem está começando, essa é uma ferramenta espetacular e é a que eu uso e indico para vocês. Pessoal, muito obrigada por assistir ao vídeo, adoro falar de ETFs, investimentos.
Se vocês têm perguntas, deixem aqui nos comentários. Se alguma coisa que eu disse não ficou clara, deixa aqui no comentário também, que eu vou ler todos os comentários de vocês. Se inscreva no canal para me ajudar, eu preciso chegar aí em 1000 seguidores para começar a monetizar esse canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.